E aí galera, bom dia, tudo bem? Resolvemos fazer nessa quarta-feira aí uma prévia, ainda não é uma reflexão teológica em si, é apenas uma prévia sobre esse tema que pouca gente sabe, mas é um dos temas mais importantes da humanidade, sobre a questão da nossa personalidade. É a personalidade que gera os relacionamentos, né? Você descobre o tipo de personalidade que alguém tem de acordo com os relacionamentos que a pessoa tem, né? Se ela tem muitos relacionamentos ou se ela tem poucos relacionamentos, isso em todos os sentidos. Até no que tange a questão de casamento, uma pessoa que se casa 3, 4, 5, 6 vezes, provavelmente isso aconteceu não foi por causa das outras pessoas, mas por causa dela, né? Especificamente por causa dela. E como é uma prévia, não é uma reflexão teológica, eu quero falar pouco. Eu quero introduzir essa prévia falando acerca de grandes homens de Deus, dentro da palavra de Deus, que tiveram problemas seríssimos com pessoas de personalidades doentias, de personalidades destrutivas, né? Eu vou citar aqui pelo menos 6 deles, né? O primeiro deles foi Moisés com sua esposa Zípora. Se eu não me engano, só há um ou dois textos que falam acerca dela e já demonstra para nós o quão difícil era lidar com ela. O principal texto se refere àquele texto em que ela pega o prepúcio, né, do seu filho, né, faz a circuncisão e joga aos pés de Moisés e grita com Moisés e fala asperamente com Moisés, chamando Moisés de um homem sanguinário. Provavelmente ela era o tipo de pessoa dominadora, era aquele tipo de pessoa igual Jezabel, que dominava tudo, que dominava a casa. Como Moisés era o homem mais manso do mundo, provavelmente Moisés não queria contrariá-la, apenas a advertia acerca de não circuncidar o filho, porque esse era o mandamento de Deus que já estava começando a ser colocado naquela época, antes mesmo do estabelecimento dos mandamentos. Então provavelmente Moisés falou tanto na cabeça dela acerca disso, que ela, por conta própria, fez esse ato. E aí ela, de uma forma muito áspera, muito dura, chamou o próprio marido de um homem sanguinário. E isso numa época em que a mulher era extremamente submissa ao marido. Então, para você ver como ela era uma pessoa à frente do seu tempo, né? E fora da sua cultura, né? Podemos colocá-la em Provérbios, que diz que melhor é morar em cima de um telhado do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Então, provavelmente, Moisés teve problemas seríssimos de relacionamento com ela, a ponto de não poder levá-la para o ministério. Tanto que todo o seu ministério com o povo de Israel, você não ouve mais falar de Zípora, né? Da forma como ela agia, como ela era. Foi impossível Moisés tê-la ao seu lado. E quantos maridos não tem aí uma Zípora que o impede de fato exercer o seu ministério de forma plena? É horrível, né? É muito ruim. O outro caso é Faraó contra Moisés e seu povo. Como Moisés sofreu, né? Como o povo de Israel sofreu por causa de Faraó. Tudo isso por causa de uma personalidade doentia. Ele era megalomaníaco, era dominador, né? Era um tirano, né? E isso fez com que tanto Moisés quanto Faraó realmente, tanto Moisés quanto Israel realmente sofresse muito nas mãos de Moisés. Muito obrigado, pastor Renato. Tá? Bom dia, meu amigo. A paz, estamos juntos aí também. Deus te abençoe. O terceiro é Rainha Esté com Ramá, né? A Rainha Esté, lá no livro de Esté, teve sérios problemas, tanto ela quanto o povo de Israel, com um general, se eu não me engano, acho que a função dele era ser líder do exército
do rei. E aí o povo teve muitas dificuldades com esse homem doentio por poder. Havia uma sede de poder, ele queria galgar os melhores lugares, e a ponto de lançarem um decreto para que todo o povo judeu, né, fosse exterminado. Graças a Deus, né, que ele reverteu isso. Tanto que hoje em dia o povo de Israel comemora o chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão, por causa da rainha Esther, dessa situação toda. Davi com seu filho Absalão, dispensa comentário, né? Como é que pode um filho perseguir o pai a ponto de querer matá-lo, só sendo mesmo doente, psicologicamente e emocionalmente falando? Jesus contra os fariseus e, por fim, Paulo contra Alexandre, o latoeiro. Paulo chega a dizer que esse homem que foi discípulo dele, que fez missões com ele, causou muito males, né? Então, uma pessoa com certeza que vai causar mal muito grande a um homem igual o apóstolo Paulo só tem que ser doente mentalmente. Então, esses são os personagens dessa prévia que está dentro dos textos bíblicos e que nos revela que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus vai ter alguém enviado pelo diabo, né, para lhe causar alguma aflição, para lhe causar algum tormento. E você que é pastor, que quer ser pastor, não se engane, né? O diabo vai enviar um joio, vai implantar um joio no meio aí do trigo, no meio das ovelhas, para tentar atrapalhar o seu ministério. Então essa é a prévia, né? No próximo vídeo nós estaremos entrando sobre a questão das personalidades, né? Como são essas personalidades doentias, quais são as suas principais características e funções, o que elas fazem para angariar a simpatia, né, daqueles que depois elas irão tentar destruí-las, elas irão persegui-las, enfim, tudo isso é um mecanismo assim muito doentio, que até mesmo a pessoa, na maioria das vezes, nem sabe que tem. Por mais problema que ela cause na sua vida, na vida de outros, ou na vida da comunidade, ou na vida da igreja, ela mesma não entende que é doente, né? Ela mesma não entende que tem esse problema. Então, no próximo vídeo, não sei se é hoje ou amanhã, nós estaremos falando aí acerca disso, tá? Personalidades destrutivas ou doentias. É um tema muito interessante, vou contar algumas experiências que eu tive também e que você precisa compartilhá-la, tá ok? Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.